E hoje, com o Dr. Renato de Barros, nós temos muita coisa para falar no direito do consumidor. O Dr. Renato é um especialista nessa área e ele mostra muito bem o que o Código de Defesa do Consumidor, como ele é aplicado e o que contém esse código. Dr. Renato, como a gente pode entender a aplicação desse código? O Código de Defesa do Consumidor, na realidade, é um código moderno, né? O código mais utilizado, o instrumento brasileiro mais utilizado como modelo para os outros países. Porque ele vem com uma matriz mais social, observando mais os direitos públicos, as questões coletivas, e a proteção que ele dá ao consumidor, as pessoas que vão ao consumo em massa, ela é de uma leitura, de uma linguagem muito clara, muito simples, muito tranquila, autoexplicativa, e também é uma rede de proteção muito moderna nas questões contratuais. Agora, nesse caso, quando um consumidor é lesado e ele quer se entender, ou melhor, entender o que aconteceu com ele, folheando o código, ele vai ter uma noção clara disso? O código ele dá essa possibilidade do consumidor conseguir identificar os seus direitos. Essa é na realidade, a grande força do Código de Defesa do Consumidor hoje para a sociedade. Agora, se, por exemplo, eu compro um material que ele está danificado, ou melhor, ele foi, na essência, ele não está bem, ele teve lá um defeito de fabricação. Qual parte do código me garante e o que é me garantido no caso de um tênis com defeito, por exemplo? Existe um capítulo específico que cuida das garantias do consumidor. Ele vai estabelecer o prazo, por exemplo, o prazo de 90 dias de garantia para o consumidor compra um produto durável. Então essa pessoa, independentemente de termo de garantia, ele tem uma garantia legal de no mínimo 90 dias. E daí comprou, por exemplo, um tênis com defeito. O vendedor, que nós chamamos de fornecedor, ele tem o prazo de até 30 dias para solucionar o vício. Comprou um liquidificador com defeito, ele tem até 90 dias para solucionar o vício. Agora a lei faz uma exceção quando é um produto essencial. Por exemplo, inalador de ar. Né? Eu preciso de um produto é um produto essencial, de uso essencial. Nesse caso, o conserto ou a troca do produto tem que ser feito imediatamente, por ser um produto essencial. Interessante. Então, um produto essencial são aqueles, por exemplo, que eu preciso imediatamente para resolver um problema de saúde, um inalador. Tem que ser trocado imediatamente. Aí é que está a diferença entre a troca de um produto que não é essencial por um essencial, como está dizendo o Dr. Renato, que é um especialista em direito consumidor. Dr. Renato, fala uma coisa. À medida que a gente sente que a sociedade evolui, os nossos direitos acabam evoluindo junto? Ou melhor, o direito do consumidor evolui juntos com essa dinâmica da evolução da sociedade? De que forma? Evolui. O próprio sistema positivado, a lei, evolui, tem as modificações e as interpretações. A maior evolução nós temos nas interpretações. Exemplo, o pequeno empresário. Hoje existe uma interpretação de que o pequeno empresário ele pode se valer do Código de Defesa do Consumidor quando ele firma um contrato com um grande empresário. Um exemplo que eu uso sempre é o sapateiro. Ele tem lá ele contrata como operadora de cartão de crédito e ele tem um contrato com essa operadora. E caso ele venha ter algum problema de uma cláusula contratual desse contrato, ele pode se valer das regras do Código de Defesa do Consumidor para solucionar o problema. Agora, na sua experiência à frente de vários órgãos de defesa do consumidor e também na área jurídica, na sua experiência diária, o que você recomendaria para as pessoas que compram e para as pessoas que vendem? O grande ponto está observar no máximo possível o princípio da boa-fé, tanto por parte do vendedor como por parte do comprador. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, ele traz ali, como de artigo 4º, e eles trazem embutido dentro de outros artigos o princípio da boa-fé. Então, o consumidor ele deve buscar sempre agir de boa-fé nas relações contratuais, sempre se garantir com nota fiscal, o comprovante de pagamento, recibo, se foi para o conserto, pegar os comprovantes de que foi para o conserto, quantas vezes foram, guardar a cópia disso, e o fornecedor também se revestir dessas formalidades, porque é a própria garantia do fornecedor e aí vai evitar que ele venha futuramente ser questionado. Agora, as garantias, ou melhor, as decisões judiciais a respeito de casos do dia a dia, nas interpretações do juiz sobre decisões judiciais dentro do que se diz respeito ao direito do consumidor, como estão?
Dê um exemplo claro de um caso e como ele acabou sendo julgado, qual foi o procedimento, qual foi o rito, de que forma chegou-se a um final aí, feliz ou não. Tá, nós temos exemplos muito claros. Relação de consumo são as negativações indevidas. É muito comum. Então, o cidadão fez a compra de um produto, efetua o pagamento e não foi dado baixa no sistema, ele é negativado. Então, nós temos processos em que, em São Carlos, por exemplo, tanto no juizado especial como na justiça comum, os juízes têm concedido liminares, manda suspender, tirar o nome do cadastro de inadimplentes e, num prazo razoável, eles têm decidido o mérito, a questão de fundo e dado procedência ao pedido, condenando a empresa pela negativação indevida a pagamento de indenizações. Num valor razoável, o judiciário tem observado um valor razoável para poder reparar o dano, quando existe a negativação indevida. Tá certo. Então existe uma reparação do dano e nesse momento a caracterização do dano se dá de que forma, doutor? A caracterizar-se um dano moral, material, sei lá, os diversos tipos de dano, tipicidade do dano. Como que a gente poderia explicar isso para a sociedade? Como se caracteriza um dano? É tão simples assim? Qualquer coisa é dano? O dano moral ele se divide de forma objetiva e subjetiva. A objetiva é quando as pessoas facilmente constatam ao olhar, e a subjetiva é o sentimento. Nesse caso do sentimento, o juiz tem que buscar provas e analisar toda a questão, que a gente chama os fatos do processo. O objetivo é fácil constatar, como por exemplo a negativação indevida. E o judiciário tem entendido que, independentemente do sentimento da pessoa, o simples fato de ter a negativação já causa um dano moral. O simples fato da negativação é motivo para indenização por danos morais. Porque presume-se que a sociedade ou as pessoas ficaram sabendo e aquela pessoa se sentiu também internamente ofendida. Agora, as pessoas se perguntam, quero saber mais, tenho casos específicos. Será que o Dr. Renato poderia contar um caso que foi de difícil solução, mas que acabou tendo aí uma intermediação por parte dos códigos, o Código de Defesa, ou melhor, as instituições de defesa do consumidor, e que acabou tendo um final relativamente certo ou equilibrado para ambas as partes? Tem um caso, a pergunta é importante, tem um caso interessante que é no sistema do serviço de telefonia, em que a pessoa, uma prima, né, da consumidora, utilizou seus documentos para conseguir uma linha telefônica. E é um caso interessante porque a empresa se defendia alegando que a consumidora tinha disponibilizado os seus dados. E a consumidora alegava que ela tinha disponibilizado sim, mas porque a pessoa tinha pedido para servir como prova em um outro processo, pediu os dados. E a questão foi para o judiciário, nas audiências de conciliação existiram os debates nesse sentido da responsabilidade da pessoa em conservar os seus dados ou ter fornecido. E o judiciário chegou, né, na decisão, concluiu que a empresa de telefonia, no caso, ela tinha que tomar os cuidados para ver se realmente era aquela pessoa que tinha fornecido os dados. E é uma coisa comum. Acontece como, por exemplo, às vezes é utilizado documentos de empregado para conseguir contas, para conseguir contratos. E aí a pessoa tem que tentar demonstrar que não foi ela quem forneceu, e sim os seus dados foram utilizados e ela não assinou, não firmou nenhum contrato. Interessante. Agora, se quisermos saber mais, quem está nos assistindo dizendo assim, eu quero saber mais sobre o Código de Defesa do Consumidor, que todo dia a gente está comprando ou vendendo algo. Qual o caminho? Dr. Renato de Barros vai deixar você bem à vontade para passar um e-mail para ele ou mesmo ligar para essa questão cultural e educacional que diz respeito à área do direito do consumidor. Dr. Renato, qual que é o caminho de uma pessoa te encaminhar um e-mail para esclarecer dúvidas ou mesmo te ligar para esclarecer dúvidas dentro dessa área? É recas@linkway.com.br, é recas@linkway.com.br e telefone 3374 1524. O direito do consumidor faz com que a nossa vida fique mais segura, mais tranquila e ajuda muito o cidadão poder transacionar, ou melhor, comprar e vender com mais facilidade. Renato, qual que é a mensagem final? O que você diria? Você consumidor, você vendedor, vocês estão fazendo negócios. Tome cuidado com isso, faça isso, lembre sempre disto. Hoje nós temos
as normas de consumo muito disponíveis. Então existem vários sites, como por exemplo do Ministério da Justiça, que tem um site do DPDC, que é um Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que tem todas as regras, orientações. Nós temos os sites, por exemplo, da Fundação Procon São Paulo, que tem todas as regras, tem cartilhas para o consumidor e para o fornecedor. Então eles têm trabalhos de orientação tanto para o consumidor como também para o fornecedor. Então a orientação, a dica, a sugestão é de que os consumidores e fornecedores estejam atentos a essas regras. O Código de Defesa do Consumidor é de uma leitura muito gostosa, muito simples. Então que leiam, né, e que busquem sempre a composição antes do litígio ir ao judiciário. Que interessante. Agora, com certeza a sociedade ganha tendo um código dessa natureza e, por exemplo, equilibrando as relações. Com certeza. E também, se a sociedade tomar conhecimento dos seus direitos, ela passa a reivindicar. Nós temos uma sociedade mais justa, mais solidária, mais equilibrada, que é o essencial, né? E também, se o fornecedor tem conhecimento dos direitos do consumidor e também dos seus direitos, o que acaba acontecendo é diminuir o número de ações que vão ao judiciário, reduzindo os conflitos, que é esse um dos objetivos nossos, até como educador, né, de passar essa mensagem para que as pessoas evitem, na realidade, o judiciário, tentando buscar a solução dos conflitos com o diálogo, conversando, buscar o meio termo. Interessante. Aprendemos um pouco mais sobre o direito do consumidor nesse importante programa chamado Justiça na TV. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. E o nosso bate-papo de hoje é sobre proteção capilar. A importância do cabelo, não só na beleza, mas principalmente dentro de uma tecnologia em que produtos de alta tecnologia são aplicados. Você vai conhecer agora esse universo que pode proteger, sabe o quê? O seu cabelo. Marcia, conta pra gente quais são esses produtos que você tem aqui e como eles são aplicados no caso da proteção capilar. Bom, basicamente assim, nós trabalhamos com plástica de fios para cabelos danificados quimicamente, que perdem um pouco a estrutura, tem o desgaste do tempo mesmo, sofrem com as intempéries, poluição. Então, a gente faz uma reconstrução com nanoqueratina, alguns oligoelementos, ômega 3, ômega 6, que é uma linha muito boa de reconstrução. É uma coisa assim, a gente tem um resultado imediato, né, já logo na primeira aplicação. Na primeira aplicação, o produto é assim, gente, ele vem em bisnagas como essa aqui, olha, tá vendo? Tá? Aqui, cada qual, aqui tem ômega 3 e 6. A Márcia vai nos explicar um pouquinho como que isso é aplicado, Márcia. Eu percebi que uns, se a gente apertar aqui, vou apertar um na tua mão aqui, deixa eu apertar um aqui na mão da Márcia, aperta pra gente aí, Márcia, pra gente entender. Olha aqui, ó, se você estiver entendendo, ó, ele é bem oleoso, ó. Olha aqui, ó, deixa a câmera olhar para você, tá vendo, ó? Tá vendo? É tipo um shampoo. Ela vai explicar pra gente o que vem a ser esse tipo desse óleo que está na mão dela, que é tipo de um shampoo. Márcia, conta pra gente como que é isso. Na realidade, assim, isso é um shampoo sem sal. Quer dizer,